Intervalo. Intervalo é outra coisa também que a gente tem grande dificuldade de conseguir informação. Porque se você perguntar para o seu cliente quanto tempo você fazia de intervalo, ele vai responder 1 hora. Porque eles acham que a resposta que eles têm que dar é como deveria ser e não como efetivamente era. Então, depois disso, a minha segunda pergunta é: mas você fazia 1 hora mesmo? Ah, não, nem sempre fazia. Ah, tá. Quanto tempo você conseguia fazer? Ah, meia hora, 20 minutos, 15 minutos. Ah, mas todo dia era isso? Não tinha dia que você conseguia fazer 1 hora? Então você tem que conseguir obter essa informação. Outra coisa importante, perguntar quem batia o cartão. Porque tem empresa que tem 2 cartões de ponto, um para o horário contratual e um para as horas extras. Não, isso não é legal. Não é legal no sentido de legalmente ser possível, mas eles costumam fazer isso. Então, isso é importante perguntar também. Quem batia o cartão de ponto? Era você? Não era? Quando você batia o cartão de ponto, você ia embora ou voltava a trabalhar? Então, tudo são perguntas importantes. O horário eu acho que é a parte mais difícil de conseguir obter a informação e é na audiência que você acaba tendo a surpresa do seu cliente virar para você e falar assim: não, mas eu não fazia 1 hora. Aí você vai olhar na sua entrevista, o cara falou que fazia, mas é que ele não entendeu a pergunta. E eles nunca entendem. Eles sempre respondem de uma forma que não condiz com a realidade. Eles sempre respondem com o que condiz como deveria ser, tá? Então vamos lá. Outra coisa que tem que tomar cuidado é escala. Existem vários tipos de escala. Então, não conclua já que o seu cliente trabalhava de segunda a sexta. Então, pergunte qual era a escala. Outra coisa, mudou de horário? Sempre fez esse mesmo horário? Desde o início? Às vezes a pessoa trabalhou 10 anos na empresa. Então, tem que perguntar. Sempre fez esse horário? Mudou de horário? Quanto tempo ficou em cada horário? Ah, e com relação ao intervalo, nunca deu para fazer 1 hora? Isso foi durante todo o contrato de trabalho? Teve alguma mudança? Teve alguma modificação? Então, tudo isso tem que perguntar, tá? Eu tinha preparado algumas perguntinhas, que são essas que eu já estava falando. Deixa eu ver se tem alguma que eu não falei. Se pagavam as horas extras. Porque às vezes a empresa paga. Então tem que perguntar, pagava constando no Lerite, pagava quanto? E daí normalmente tem os reflexos, que daí, lógico, as empresas não pagam os reflexos. Mas é isso. Férias. Normalmente eu não pergunto quantas férias a pessoa tinha na casa. Eu faço o inverso. Quantas férias você tirou? Porque é muito mais fácil ela lembrar quantas férias ela ficou em casa descansando, viajando, do que quantas ela não tirou, tá? Então eu faço a pergunta ao inverso. 13º, dificilmente a gente encontra irregularidades em pagamento de 13º, e quando há irregularidade o cliente já chega falando: no ano passado não me pagaram 13º, enfim. Aí fica mais fácil. Fundos de garantia. Fundos de garantia, eu peço o extrato. Peço para a empresa, para o empregado me trazer o extrato, para eu poder bater e verificar se a empresa pagou certinho, se a empresa depositou certinho. E às vezes acontece também de o que consta no Olerite não ser o valor efetivamente depositado. Já peguei situação assim. Seguro-desemprego. Toma cuidado para não concluir logo de cara que o seu cliente não tem direito a seguro-desemprego, tá? A lei do seguro-desemprego tem uma tabelinha. Essa tabelinha diz quantos meses são necessários para ter direito ao seguro-desemprego conforme a quantidade de vezes que já foram solicitadas na vida. E daí eu olho lá e vejo depois se tem direito ou não. Você não precisa passar esse tipo de informação já na entrevista para o seu cliente. Anota lá. Depois você fala para ele: eu vou verificar na lei, então se o senhor tiver direito eu peço. Anota, né? Depois conferir se dá para pedir seguro-desemprego ou não. Nem tudo você vai dar um respaldo na hora, né? E daí, vamos também para uma outra parte da entrevista, que é onde eu faço perguntas que normalmente são baseadas em convenção coletiva. Como eu disse, nem tudo você dá um respaldo para o cliente na hora. Você não precisa saber todos os direitos que aquele cliente tem com base na convenção coletiva da categoria dele. Poxa, quantos sindicatos tem, quantas convenções coletivas tem? De um ano para o outro muda os direitos, muda os valores. Então, anote como é, para depois você saber se confere com o que deveria ser. Então eu pergunto: tinha convênio? Não tinha convênio? Recebia cesta básica? Não recebia? Para mim basta dizer sim, não, no valor de tanto, tá? Vale refeição, comida, né, VA,
café da manhã, lanche da tarde, então eu vou perguntando e ele vai me dizendo sim, não e valores. Uniforme, receber uniforme, a empresa pagava para você poder fazer a manutenção do uniforme, vale transporte, recebia corretamente, não recebia, a parte que não recebia equivale a quanto, tá? Filho, tem filho deficiente, porque tem convenção coletiva que determina pagamento, tem convenção coletiva que determina o pagamento, por exemplo, de creche, auxílio creche. Então, tudo isso você anota na sua entrevista para depois você ver na convenção coletiva. Quando eu faço defesa, que eu tenho alguns clientes que são reclamados, eu acho um absurdo quando o advogado do reclamante não junta a convenção coletiva e não faz pedidos com base na convenção coletiva. Gente, eu já vi convenção coletiva que dá hora extra 90%. É raro, mas acontece. Então, a convenção coletiva é uma arma muito boa para quem advoga para reclamante, o que dá muita munição para sua inicial. Ok, se tem filho, não tem filho, quantos anos tem, por quê? Salário família. Todo ano sai uma portaria dizendo tetos de salário e valores do salário para a serem pagos mensalmente por filho. Então, é importante você perguntar isso na entrevista. Insalubridade e periculosidade. Nem sempre o cliente sabe. Se você perguntar para ele assim, o ambiente era insalubre, o ambiente era periculoso, ele não vai saber responder. Faça a pergunta de uma outra forma. Tinha muito pó, tinha muito barulho, tinha câmera fria, você entrava muito na câmera fria, você trabalhava em hospital, mas você tinha acesso a pertences dos pacientes, e era esterilizado antes ou não. Então faça perguntas de forma a você conseguir obter a informação sem que ele tenha a obrigação de ter conhecimento. Quem tem a obrigação de ter conhecimento somos nós, os advogados, né? E daí eu deixo uma parte embaixo na entrevista chamada outras informações. É aqui que eu vou virar para ele e falar assim, tem mais alguma coisa que o senhor queira colocar na ação que eu não te perguntei? Normalmente aqui entra danos morais, alguma situação que de repente você não tem conhecimento, mas ele tem conhecimento porque ele ligou no sindicato, ficou sabendo que tinha direito a isso, tinha direito àquilo. Enfim, é aqui que você vai colocar outras informações que não tenham sido abrangidas aí pela sua entrevista, que tem que ser completa e faça uma entrevista até mais completa do que a que eu vou mostrar de modelinho para vocês depois, porque quanto mais informações tiver de perguntas na sua entrevista, melhor será a sua ação, tá? No finalzinho, eu coloco lá um campinho, testemunhas, e eu falo assim para ele, o senhor tem testemunha? Eu tenho. Quem o senhor vai trazer como testemunha? Normalmente eles falam, no seu nome completo, eu falo, pode ser até apelido. Então, eu vou trazer o Zezinho, o Guinho e o Luizinho. Eu anoto lá, por quê? Porque quando eu ligar para ele para assinar a data da audiência, eu vou falar assim, o senhor tem que levar testemunha, tá? Aí eu ligo uma semana antes. Não esqueço, a audiência semana que vem. O senhor falou lá com o Luizinho, o Guinho, o Zezinho? Ou se não fala assim, o senhor já falou com as testemunhas? Então, as testemunhas. Mas e o Guinho, o Zezinho, o Luizinho? Então, esse é o momento de você dar uma cobrada nele que ele te falou. Então, às vezes, né, ele não correu atrás porque ele acha que não precisa, porque ele ficou sabendo que o amigo dele ganhou uma causa e a testemunha nem precisou entrar. Então, eles criam essa imagem de que a testemunha é dispensável. Não, não é dispensável. Às vezes, no processo que ele está se referindo, só saiu acordo porque a testemunha estava sentada lá fora. Ok, objetivo da ação. Por que eu coloco esse item na minha entrevista? Porque às vezes tudo que o seu cliente quer é liberação do fundo de garantia do seguro-desemprego. E às vezes você está lá brigando pelas horas extras e a empresa fez uma proposta para liberação do fundo de garantia do seguro-desemprego. E a gente não pode esquecer, em que pese a gente pegue para nós a ação, né, como se fosse filho nosso, a ação é do cliente. Então temos que ver o objetivo dele. E às vezes tem o inverso também, às vezes a empresa traz uma proposta muito boa, mas a intenção do seu cliente é ser indenizado pelos danos morais. Tá? Então é importante você escrever isso, porque daqui a 1 ano, 2 anos você não vai lembrar. De repente a audiência foi marcada para daqui a 1 ano, 2 anos, você não lembra. E daí você chega na audiência dele, fala que a proposta da empresa é interessante e ele sai e ele fala assim, poxa doutora, mas eu tinha falado, né, que a minha intenção era os danos morais, esse valor só cobre as minhas verbas rescisórias. Então a pessoa fica meio magoadinha, por mais que tenha aceitado o acordo, por mais que tenha entendido as suas explicações. Então isso é importante colocar na sua entrevista. Cidade da distribuição eu também anoto. Por quê? Você vai pensar assim, mas é óbvio, né? Se tem mais de uma reclamada, o último posto. Às vezes, o último posto de trabalho você não colocou na sua inicial.
porque ele mudou de empregador, mas não mudou de posto. E daí ele não quis colocar o último posto, porque ele continua trabalhando lá pelo seu novo empregador. Então eu escrevo lá. Ah, então ó, vou propor ação na cidade de Osasco, São Paulo. E eu escrevo, numa situação dessa onde ele não quis colocar o posto, eu escrevo, não colocou o posto de Osasco, porque ainda está trabalhando lá por um novo empregador, para que eu lembre disso também do porquê, né? E até porque tem que colocar isso na inicial, pelo menos quem advoga aqui em São Paulo, a gente sempre coloca um tópico de competência, principalmente em São Paulo mesmo, porque tem mais de um fórum e a gente tem que dizer o último local de trabalho para determinar a competência, né? Indicação, eu coloco na minha inicial quem indicou o cliente. Por quê? Porque eu quero agradecer, porque eu quero ter uma noção de como, de quem está me indicando mais. E lembra aqueles 20 telefones, às vezes a gente não consegue falar, não consegue por e-mail, não consegue na carta, eu ligo para quem indicou. Então você vê que o que a experiência não faz, né? E motivo, o porquê que eu peguei a ação. Isso é para mim. Sabe aquele processo que você vai pro fórum pensando assim, meu Deus do céu, por que eu peguei essa ação? Tanta coisa para fazer no escritório, eu tô indo para fazer essa ação, um processo de R$1.000. Tá, é nesse campinho que você vai escrever. Eu peguei essa ação porque foi indicação da minha mãe e minha mãe ia ficar muito chateada se eu não pegasse. Entende? Eu peguei essa ação porque foi a indicação de uma pessoa muito querida. Ah, por causa disso, por causa daquilo, porque eu me comovi com a situação da pessoa e eu quis fazer, né, um trabalho social realmente, de ajudar essa pessoa. Enfim, escreva lá para te confortar nesse momento que você tá indo, né, tão triste para o fórum. Bom, terminada a sua entrevista, você vai dar os documentos para assinatura do seu cliente, a procuração, a adjudícia et extra, porque et extra, porque às vezes você consegue solucionar o problema do seu cliente extrajudicialmente. Então é importante sempre pegar uma procuração bem ampla, tá? Declaração de pobreza, que agora com a reforma trabalhista é necessário comprovar a situação de pobreza. O que eu consegui até agora pensar de alternativa seria juntar a carteira de trabalho comprovando que a pessoa está desempregada. Não consegui pensar em mais nada ainda, aceito sugestões, mas realmente eu acho que só a jurisprudência que vai nos mostrar qual vai ser o rigor com relação a essa reforma neste ponto, né? Declaração de ausência de e-mail, que o novo CPC nos traz essa determinação de que a parte tem que ter e-mail. Então eu faço uma declaração de que ela não tem e-mail porque eu coloco meu e-mail. E no final da entrevista, eu entrego um papelzinho, que normalmente eu faço impresso em folha amarela, dizendo para o meu cliente o que ele ficou pendente de me trazer. Então lá que eu escrevo extrato do fundo de garantia, extrato bancário para comprovar os atrasos de salário dos últimos 6 meses. Enfim, eu escrevo numa folhinha para ele tudo que ele está pendente de me trazer. E escrevo também na minha entrevista tudo que ele está pendente de me trazer. Por quê? Porque às vezes ele traz e ainda faltam coisas, ou às vezes você não está no escritório, quem vai recebê-lo é a sua estagiária não está sabendo, e de repente ele só trouxe dos últimos 3 meses, não trouxe dos últimos 6, e daí ela, né, é o momento que ela vai falar, tá, e os outros 3, né, que eu vi que a doutora anotou aqui. Então eu faço isso. Assim, ao cliente eu deixo uma folha com informações importantes. O que eu escrevo nessa folha? Por exemplo, como ele vai tomar conhecimento da data da audiência. Então eu escrevo lá, ligaremos passando a data da audiência. Eu coloco o prazo que eu estou dando para o cliente para entrar com a ação dele. No meu escritório eu dou prazo de 30 dias. E eu falo para ele, olha, não adianta me ligar antes de 30 dias. Não vai ter a data da audiência, não vai ter nenhum andamento, não vai ter nada. Estou te dando um prazo de 30 dias. Pode acontecer de eu entrar antes de 30 dias, mas eu não estou te prometendo isso. Então eu coloco isso por escrito para que ele não venha depois dizer que não sabia. Outras coisas também, quem pode ser a testemunha? Pessoa que trabalhou com ele no mesmo horário, no mesmo posto de trabalho, no mesmo período, quanto mais tempo trabalhou, melhor. Quem não pode ser testemunha, amigo, parente, que roupa vestir? Olha, não vá de bermuda, não vá de boné. Que documentos levar? RG, a carteira de trabalho. Se a empresa me ligar, o que eu faço? Dê o meu telefone, peça para falar comigo. Então, eu coloco essas informações de como a pessoa deve proceder, o que ela deve esperar de mim, tá? Isso facilita bastante quando eles leem, né? Claro.
Reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, o que eu passei a fazer? No meu contrato de honorários, eu coloco lá informações que o cliente declara estar ciente. Honorários de sucumbência recíproco, né? Tanto ele pagar quanto eu receber. Honorários de perito, honorários periciais, multa em caso de litigância de má-fé, multa caso a testemunha minta. Então, tudo isso eu estou colocando no meu contrato de honorários. Eventualmente, o que vier a ser reformado posteriormente não vai prejudicar em nada, né? Porque a gente reza todos os dias para que algumas coisas mudem dessa lei. Não vai interferir em nada no contrato de honorários onde tem essas informações, porque na data que a pessoa assinou, essas eram a legislação vigente à época, né? E por fim, eu vou dar aí algumas dicas com relação a entrevista com reclamada. Entrevista com reclamada eu faço um pouquinho diferente. Por que eu faço um pouquinho diferente? Porque normalmente quando chega a inicial na mão do advogado, ao ler os pedidos a gente já tem a tese de defesa pronta, né? Poucas coisas a gente depende de informação da empresa. O que mais a gente depende é de documentação da empresa. Então, o que eu faço? Eu marco com o cliente vem até o meu escritório, me entrega a citação e eu falo o que para ele? Te mando um e-mail em uma semana, fazendo um resumo da inicial, te mandando as perguntas que são necessárias de resposta para eu chegar à conclusão de qual será a melhor tese de defesa e também a relação de documentos que eu preciso. Obrigada e tchau. Eu não paro para analisar na hora. Por quê? Porque não é o tipo de coisa que a gente faz uma análise rápida. É necessário imprimir a inicial, é necessário analisar todos os documentos juntados. Aí você faz um e-mail bem caprichado para o seu cliente, falando o que está sendo pedido na ação, quais são as teses de defesas que podem ser alegadas, porque normalmente a gente já conhece o cliente, já sabe como o cliente é, como não é, enfim. As perguntas que são necessárias que o cliente responda. Foi justa causa mesmo? Não foi. Ele está alegando que a justa causa foi por esse motivo? É verdade? Não é? Ele faz hora extra? Não faz hora extra? Enfim, depois você marque com o seu cliente no seu escritório sempre, para que ele possa tirar as dúvidas, trazer os documentos e assim você vai conseguir fazer a sua defesa tranquilamente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado principalmente os jovens advogados, quem não milita muito na área trabalhista. Peço desculpas por ter sido tão longo, mas eu tento abranger todas as possíveis dúvidas e tudo que eu gostaria de ver num vídeo se eu fosse uma jovem advogada. Então, eu desejo muito sucesso a todos, fiquem com Deus.